Falando acerca de crescimento espiritual, uma das áreas mais importantes, tratando então acerca deste assunto, principalmente no texto base que nós estamos utilizando, de Lucas, capítulo 2, versículo 52, em que diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e também diante dos homens. Já falamos aqui acerca do desenvolvimento intelectual de Jesus, que diz respeito ao seu crescimento em sabedoria. E hoje eu quero tratar com vocês acerca de uma das áreas em que eu acredito que seja uma das mais negligenciadas pelo cristão, que é a área da saúde. Pois Jesus não somente cresceu intelectualmente, mas Jesus também cresceu fisicamente. O texto de Lucas 2,52 nos fala acerca do seu crescimento, da sua transição entre a sua adolescência e a sua juventude, mas o texto nos remete a este cuidado. Afinal de contas, se Jesus chegou até a sua fase adulta, cumprindo o seu ministério terreno, precisamos entender que possivelmente houveram grandes cuidados com a sua própria saúde. Mas, afinal de contas, será que a Bíblia pode nos falar acerca deste assunto? Será que as Escrituras podem pontuar um pouco mais desse assunto para que este cuidado com a saúde, esse desenvolvimento físico, cuidado com a nossa saúde, fique um pouco mais clara essa ideia para nós? Eu quero tratar aqui para vocês acerca de 3 razões que a Bíblia pode nos oferecer sobre o cuidado com a nossa própria saúde. A primeira delas diz o seguinte, eu quero até mesmo pontuar primeiro, diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, é quem nos diz isso. O texto diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Ou seja, as Escrituras nos dizem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo é a casa de Deus. E se o nosso corpo é tratado desta forma nas Escrituras Sagradas, precisamos entender que este santuário precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado, ele precisa estar limpo, ele precisa estar sempre muito bem ornado, para estar recebendo a divindade nesta casa. Este texto, na verdade, procura nos conscientizar acerca de uma vida em santidade do Senhor. Afinal de contas, sendo o templo desse Espírito, nós testemunhamos uma vida no Senhor. Mas este texto também deve nos conscientizar acerca do cuidado com este templo. Se somos templo de Deus, precisamos então cuidarmos do nosso corpo, que é este templo. Uma outra razão que a Bíblia nos dá acerca do cuidado e do desenvolvimento físico, o cuidado com a nossa saúde, é nos dizermos que nós devemos nos alimentar bem. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29 e 30 diz assim, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Ou seja, Cristo cuida do corpo, que é a própria igreja. Nós sabemos que Cristo cuida muito bem, tem cuidado muito especial com os membros do seu corpo. Em nenhum momento Cristo deixa o corpo dele de lado. Os membros, ele tem um cuidado muito especial por todos eles. E a Bíblia nos diz que ninguém nunca, jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, então, alimenta ele, cuida dele, assim como Cristo faz com a igreja. Então, se Cristo trata a igreja desta forma e o texto nos apresenta essa verdade, nós precisamos também ter esse mesmo cuidado. Precisamos nos alimentar bem. Quando falamos acerca de crescimento espiritual, obviamente isso nos remete a tudo que é espiritual. Nós espiritualizamos tudo. Afinal de contas, o principal alimento agora da vida do cristão deve ser a palavra de Deus, deve ser o pão divino. Óbvio que isso deve estar claro para todos nós, mas o cuidado com o nosso corpo também deve existir. E a Bíblia não negligencia esse assunto. Pelo contrário,
pontua muito bem este assunto para nós e nos deixa muito claro que, se nós então somos templo do Espírito Santo, somos pessoas que devemos cuidar do corpo, precisamos então entender que precisamos nos alimentar bem para estarmos dispostos, cumprindo também o nosso chamado. E é a partir daí que eu quero tratar com vocês a terceira razão, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, entre o versículo 6 e o versículo 8. E este texto nos fala acerca do quanto é importante nós estarmos bem, ou seja, com a vida saudável, principalmente para exercermos o ministério. Este texto fala acerca da fuga de Elias depois da ameaça de Jezabel. Sabemos que Elias foi parar no deserto, mas um anjo do Senhor o visitou para lhe trazer alimento. O texto diz assim, que ele olhou na sua cabeceira e nela havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e também bebido, ele voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque a viagem lhe será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, se nós devemos cuidar do nosso corpo, e este cuidado nos remete a entendermos que, se somos o templo do Espírito Santo, precisamos tratar muito bem dele, e de que também precisamos nos alimentar bem da mesma forma em que Jesus cuidou do seu corpo e cuida do seu corpo, que é a igreja, também é importante entendermos que termos uma vida saudável para exercermos o ministério é essencial. Quantos líderes, pastores, hoje têm sofrido muito por conta de um cuidado com a sua própria saúde? Sabemos que o ministério de Elias é um grande exemplo para nós acerca deste assunto. Sabemos que Elias, logo quando profetizou contra Acabe, ele precisou fugir, ficou muito tempo longe, não somente dos seus familiares, mas também de seus irmãos, de profetas, de Israel. Quando retornou, nós sabemos que houve um grande combate de Elias com os profetas de Baal. Elias aniquilou todos, destruiu com todos, mas teve que fugir por conta da ameaça de Jezabel. Obviamente, fica claro para nós no texto que Elias poderia estar muito exausto. Estava cansado não somente fisicamente, mas também mentalmente. Mas o Senhor enviou um anjo até Elias para que Elias pudesse se alimentar. Então Elias, depois de comer do pão e beber da água, o texto diz que ele caminhou mais 40 dias e mais 40 noites. Precisamos ter consciência de que o desenvolvimento físico, o cuidado com a nossa própria saúde, precisa estar presente em nossas vidas. Nós cuidamos da nossa vida espiritual e nós precisamos entender que o cuidado com a saúde faz parte disso também. E se exercemos uma vida no ministério, se servimos ao nosso Senhor, se cumprimos o nosso chamado, exercendo assim a vocação pela graça de Deus para nós, precisamos estar bem, precisamos estar com a saúde em dia. São muitos os pastores que têm adoecido, e são muitos até que têm tirado a sua própria vida. A exemplo de Elias, que desejou até mesmo a morte, nós precisamos nos conscientizar que um problema físico pode levar muitos a um desânimo total, geral. A vida, ela tende a nos desgastar. Nós sabemos que vamos envelhecer, o nosso corpo vai perecer, mas isso não é motivo para nós deixarmos de lado o cuidado com a nossa saúde. Então, da mesma forma que Jesus nos deu o exemplo de crescimento nessa área, precisamos tomar a vida de Jesus como exemplo e também obedecer às Escrituras Sagradas, pois se somos o templo do Espírito Santo e precisamos ter cuidado com o nosso próprio corpo por conta disso, devemos alimentá-lo, como diz o texto de Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30, nutri-lo, não somente da palavra de Deus, que já enche os nossos corações e a nossa alma, o nosso espírito. Precisamos entender que ter uma vida saudável também é muito importante para exercermos o ministério. Há muitos que estão doentes por não entender o quanto é importante
se desenvolver fisicamente. Ou seja, cuidar da saúde física e também mental. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nós nos vemos então no próximo vídeo, mas não deixe de curtir, não deixe de se inscrever nesse canal caso você não tenha feito isso ainda. E também não deixe de compartilhar este vídeo com alguém, principalmente com aqueles que precisam aprender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas e diante de um assunto tão importante como esse, sabemos um pouco mais sobre o quanto é importante cuidarmos da nossa própria saúde. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.